Sejam bem-vindas. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente do Mães em Cristo, com esse tema tão delicado, tão profundo, a qual eu passei também uma vivência de trombofilia. Vamos estar conversando com o Dr. Mário Martinez. Mães em Cristo surge com a ideia de compartilhar informações, reflexões para essa construção e elaboração do eu mãe. Muitas das vezes nós nos encontramos fragmentada com as situações da vida e acabamos não construindo aí esse eu mãe, não nos elaborando e não criando os vínculos afetivos com o filho. Então nós temos como missão trabalhar o espiritual, o emocional e a parte física em vários contextos, com vários temas, para que essa mãe possa ir se elaborando, se construindo aí, tanto na fase do puerpério, como nas questões, né, como é o caso da trombofilia. Os stories que nós colocamos com algumas perguntas, né, para um bloquinho de pergunta para vocês poderem estar fazendo, nós recebemos várias perguntas de várias seguidoras e nós estaremos respondendo no decorrer da fala com o Dr. Mário Martinez. Caso alguma questão não seja respondida nessa live, nós vamos estar respondendo nos stories amanhã. Então, responderemos algumas questões no decorrer da live, algumas no final da live, e se faltar alguma pelo tempo, a gente vai acabar, então, respondendo nos stories amanhã, tá? O Mães em Cristo também trabalha com podcast. Se vocês ainda não entraram no canal que nós temos de podcast e também em todas as plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras, entrem lá para vocês verificarem os podcasts com os temas variados. Nós também falamos em um dos podcasts, meu testemunho sobre a perda da minha filha através da trombofilia, que até vamos comentar rapidinho. Quem ainda não viu esse testemunho, a qual eu falo também do Dr. Mário Martinez, que ele teve um papel muito importante na minha vida neste momento, vão lá, acessem o link na bio, que você vai direto para o canal que tem os podcasts, e também nas plataformas de podcast, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa live com o Dr. Mário, esse bate-papo sobre trombofilia. Opa, boa noite, Paula. Olá! Boa noite, Dr. Mário. Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer participar do Mães em Cristo. Estou muito honrado de poder participar e contribuir com essa dúvida que é tão frequente, né? Na gravidez, que leva a tanto sofrimento, né? De perda de crianças, né? Então, vamos hoje bater um papo e o que eu puder contribuir, estarei à disposição. Doutor Mário, é uma honra te receber aqui. Eu tenho uma vivência de caso de trombofilia, a qual eu fui parar no seu consultório por uma indicação de uma amiga. E o Senhor tem um papel assim fundamental na minha vida e não teria como ser uma outra pessoa a não ser o Senhor para falar sobre trombofilia aqui com a gente. E essa trombofilia na gestação. Eu me lembro muito bem que eu fiquei aguardando, né, no seu consultório. Aí tem uma escadaria, subi a escadaria, o Senhor foi me receber nas escadas, me levou até o seu consultório, olhou todos os meus exames. E o Senhor falou uma frase que marcou muito a minha vida. Talvez o Senhor nem saiba como marcou, mas eu me lembro que você colocou as mãos assim nos exames e você falou: Paulinha, eu e Deus vamos te ajudar a construir um novo capítulo na sua vida. Aconteceu circunstâncias difíceis, essa dor foi dura,
mas eu estarei aqui contribuindo para que nós possamos juntos. Voltou, né, doutor? Voltou. De vez em quando dá uma Voltou. pausa, mas eu fica tranquilo. E aí, continuando então o que eu estava falando, você falou desse novo capítulo que você iria me ajudar junto com Deus para que pudesse escrever essa nova história. E eu fui lá com muita dor, muitas tristezas, muitos profissionais que eu tinha passado que não teve a sensibilidade que o senhor teve de falar aquelas palavras para mim, a me aconselhar. Então, às vezes, a gente chega com muita culpa, né? Muita culpa, achando que a gente, de alguma forma, não foi atenta e por isso ocorreu tudo isso, né? Uma perda, um aborto, ou uma, enfim, um óbito. E o Senhor, com essa sensibilidade tão grande, eu agradeço muito a sua presença aqui, tá? E o doutor Mário Martinez, eu vou dar uma pincelada né, do que o senhor é, aí, especialista em ginecologia, obstetria, mastologia, né, doutor? Especialista em gestão de alto risco e trombofilia. E ele é fundador da Clínica Obstétrica de São Paulo. E aí o senhor pode falar um pouquinho também dessa sua clínica, desse seu trabalho. O senhor também trabalhou no Hospital São Luís, né? Se o senhor puder falar um pouquinho também. Eu fui chefe do setor de ginecologia e obstetrícia de São Luís por 23 anos, coordenando o setor de gestação de alto risco, que envolve trombofilia, pré-eclâmpsia, diabetes, tiroidopatia e gravidez, câncer e gravidez. Então, era um setor que as pacientes nos procuravam e eu coordenava o serviço, apresentando problemas que precisava de ajuda realmente, né? Então, falo, é importante a gente ter o conhecimento e poder estar à disposição para poder ajudar. Isso é fundamental. É verdade. Eu fui o fundador da Clínica Obstétrica de São Paulo em 1997. Fundamos a Clínica Obstétrica São Paulo. Ela está até hoje atuando no mercado e atendendo gestações de alto risco, gestações comuns, ginecologia. Temos uma equipe multidisciplinar dentro da clínica e estamos sempre à disposição. Quem precisar, estaremos sempre lá de braços abertos para receber. Ok, muito obrigada. E depois nós estaremos colocando, né, as informações necessárias para você entrar em contato com o Dr. Mário, caso você esteja precisando de assessoria, queira saber aí mais profundidade e ter um acompanhamento dele. Doutor, vamos lá então para as perguntas, que foram muitas. Eu coloquei um bloquinho de pergunta, então eu vou fazer uma sequência de perguntas e vou incluindo algumas das seguidoras, as perguntas das seguidoras nesse roteiro, tá certo? Perfeito. Então, assim, doutor, uma das perguntas que surge a princípio é qual a diferença entre trombose e trombofilia? Tá. Né? Na verdade, a trombofilia é o termo que a gente usa para a predisposição que a pessoa tem a desenvolver a trombose. A trombofilia ela pode ser hereditária, ligada à parte genética, à alteração de cromossomos, que contribuem com a trombose, ou ela pode ser adquirida através de doenças que você fica imobilizado, alguns tumores, você tem um risco maior de desenvolver trombose. A trombose é o ato em si e temos a coagulação do sangue no interior dos vasos. Esse fenômeno chamamos de trombose. Então, trombofilia é a tendência a desenvolver a trombose. Por isso que são termos que se confundem um pouco às vezes, né? Mas a trombose é o final da trombofilia. E como que eu posso, assim, doutor, identificar a trombofilia, né? Quais são os sintomas, assim, anterior a uma gestação que eu possa perceber para procurar um profissional? Como eu poderia fazer isso? Então, na verdade, quando você tem uma predisposição à trombose, você começa a sentir, principalmente nos membros inferiores, um inchaço, os membros ficam dolorosos, às vezes um pouco avermelhados,
Isso tudo já são sintomas predisponentes que você pode estar desenvolvendo uma trombose. Então, é Sim, importante você estar atento aos detalhes, né? E especialmente na gestação, a gente tem que ficar de olho, principalmente no início da gestação, porque a circulação uteroplacentária, ou seja, o neném recebe oxigênio e nutrientes através da placenta, que está ligada ao útero. Então, os vasos que se comunicam da placenta e do útero é uma microcirculação muito fininha. E se ocorre uma sim, trombose nessa região, temos a parada do desenvolvimento fetal. Então, podendo ocasionar aborto, abortos espontâneos, né? Às vezes até de repetição, mais de um. E, às vezes, isso sim. ocorrer mais tardiamente na gravidez, levando a quadros de óbito fetal. Então, é importante que o médico esteja atento, se o paciente tem predisposição, né? Depois a gente vai falar melhor sobre o assunto e fazer um Uhum. acompanhamento pré-natal para que evite complicações maiores durante a gravidez. E doutor, aí agora uma pergunta de uma seguidora que quando que a trombofilia ela deve ser investigada? Em que momento a gente tem que já estar atenta a esse momento para ser investigada? Em que É, período? o que se preconiza é que se a paciente teve, principalmente na gestação, perdas anteriores, né? Eu tive abortamento, eu perdi um filho com 6 meses, 7 meses, ou eu tive uma gestação, teve pré-eclâmpsia, que também segue a linhagem da trombofilia, a diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia, essas pacientes obrigatoriamente têm que ser investigadas. Mas, na minha opinião, pela tendência que parece que aumentando a trombofilia, eu acho que a grande maioria deveria passar por uma investigação prévia até gravidade. Seria interessante. Entendi. Doutor, uma outra pergunta da mesma seguidora, a Laís Rodrigues, ela pergunta se ela sendo trombofílica, se as filhas dela também vão ser. Então, existe uma predisposição genética. Como eu falei agora há pouco, a trombofilia, a grande maioria é de origem hereditária, né? O que seria Uhum. a mutação de genes, né? Algumas mutações, que nós vamos falar daqui a pouco, e alguns cromossomos podem estar envolvidos com a trombofilia, que são problemas de coagulação, né? Levando a uma falha no sistema de coagulação, fazendo que dê um stop na circulação. Então, se a mãe tem trombofilia, sim, a filha pode ser portadora de trombofilia e obrigatoriamente merece uma investigação. Os exames que devem ser feitos para que a gente possa identificar a trombofilia. Quais são eles? Então, são exames basicamente de sangue, né? Onde se pesquisa algumas alterações, principalmente naquelas mutações que eu falei, que podem ocorrer nos genes, nos cromossomos, né? Então, a gente pesquisa, na verdade, que a gente chama de SAF, síndrome antifosfolípide, né? Então, pesquisa anticorpos, anticardiolipina, a gente pesquisa a mutação do fator 5 de Leiden, a gente pesquisa a mutação da proteína S, da proteína C, a mutação da protrombina, a presença da antitrombina 3, da glicoproteína 1, e também uma que está muito, que vamos dizer assim, a mais polêmica, mas que a gente vê que entrou no rol das trombofilias, a MTHFR, que é metileno tetrahidrofolato redutase, a C677 e a 1298C. Então, esses exames, assim como também pesquisa de anticoagulante antilúpico, outras doenças autoimunes também podem contribuir, né? Elas têm que ser pesquisadas, na minha opinião, na gestação, principalmente se a paciente tem um mau passado obstétrico, história de Entendi. perdas anteriores, né? Sim. Doutor, até uma seguidora, ela perguntou se o MTHFR ele tinha entrado, porque tem alguns médicos que eles acreditam que não é uma trombofilia, né? Mas você acabou falando que já responde a pergunta da seguidora. Quanto a isso eu quero esclarecer um pouco melhor, porque assim, a gestação por si só, nós temos, quando a mulher está grávida, ela aumenta em 4 a 6 vezes o risco de desenvolver trombose, só pelo fato dela estar grávida. A metileno tetrahidrofolato redutase, que é tão polêmica,
para os hematologistas, o risco da mulher desenvolver uma trombose sem estar grávida é praticamente muito baixo. Então, os hematologistas não consideram uma alteração ligada à trombofilia. Porém, nós obstetras, temos visto com frequência que a somatória dessa alteração com a gestação, sim, tem contribuído com quadros de perdas de embrião. Por isso que abortamentos e até óbitos fetais. Por isso que na obstetrícia se dá um valor maior para essa alteração do que na parte de hematologia. Ok, entendi, doutor. A seguidora Poliane, ela pergunta, quanto tempo antes de pretender a maternidade ela precisa iniciar os exames, fazer os exames, já que na família dela constata uma irmã com trombofilia, a mãe teve trombose, e quanto tempo antes ela tem que fazer os exames? Na verdade, a gente aconselha sempre, quando a pessoa pretende engravidar, né? No caso da Poliane, se ela pretende engravidar, que ela o quanto antes pesquise, melhor. Porque aí você já vai tomando algumas precauções, uso de ácido fólico, muitas vezes, se a pessoa não é alérgica, o melhoral infantil, aspirina prevente, e já se inicia antes até da gravidez. E aí sim, quando a mulher engravida e tem o diagnóstico da trombofilia, aí entramos com a heparina, né, com a inoxiparina sódica, que é um derivado da heparina, que vai atuar no sentido de evitar que se ocorra uma trombose durante a gestação. É possível fazer esses exames quando você já está grávida, já se encontra grávida? Ou só dá para fazer esses exames genéticos antes? Como que funciona? O ideal é que eles sejam feitos antes, mas eles podem ser feitos também no início da gravidez, sem problema. Ah, tá. No início. Ok, doutor. E perguntam também quais são os riscos para a mãe e para o bebê quando se identifica a trombofilia. Quais seriam esses riscos? Para a mãe são os riscos de uma própria trombose, seja das pernas, uma trombose venosa profunda, que ocorre com mais frequência na região da panturrilha, mas tem outros riscos, trombose pulmonar, que a gente chama de TEP, tromboembolismo pulmonar, e às vezes levando uma mãe a um quadro mais grave, de ir para uma UTI ou até ter um óbito, né? É uma das causas de morte materna. E a fetal, como já foi dito agora há pouco, é a circulação útero-placentária. Se ela ocorre uma trombose, eu tenho a perda do concepto, né? Sim. Tem uma seguidora que perguntou, na hora do parto, quais são os riscos para a mãe que tem trombofilia? Então, o ideal é que a gente suspenda, quando o neném já está pronto para nascer, já está de 9 meses, chegamos até o final da gestação, que a gente suspenda a inoxiparina, porque senão a chance de sangramento é maior. Você suspenda pelo menos uma semana antes, e aí, se a pessoa quer o parto normal, não há contraindicação, o parto normal é bem indicado, ou até mesmo na cesárea, uma vez que ela parou com antecedência inoxiparina, de pelo menos 48 horas de antecedência é o ideal, também é seguro que seja feita sem problema nenhum. Então já vou fazer um... Pode falar. doutor. Então isso Não, eu ia fazer. Não, é importante a gente estar atento a esses detalhes, mas pode prosseguir, Paula. Desculpe, doutor. É que uma seguidora também perguntou se é contraindicado o parto normal, se a mãe ela deve fazer a cesárea, ou se tem como ela tentar o parto normal. Não, como eu falei agora há pouco, ela pode tentar o parto normal. Inclusive é indicado, sem problema nenhum. Tá ok. E doutor, então qual o tratamento que deve ser realizado assim que se descobre uma gestação e que você tem trombofilia? Qual é o tratamento a ser realizado? Então, é o uso de anticoagulantes, que a gente chama, né? E o principal que pode ser usado na gravidez sem contraindicação são a heparina e seus derivados. Hoje o que mais se usa, frequente, é uma medicação chamada enoxiparina sódica, que é um derivado da heparina. E aí você pode usar 40, 60, 80 miligramas, dependendo do quadro, até 120 miligramas, que vai fazer com que você evite a formação de trombo, que ela não desenvolva uma trombose durante a gestação.
E essa é a medicação hoje mais aceita e mais segura durante a gravidez. Lembrando que os anticoagulantes orais, tipo Marevan e outros, eles são contraindicados na gravidez. Então, sempre se dá preferência à heparina e seus derivados. Ok. A seguidora Janaína Carneiro, ela perguntou se ela é tentante e ela gostaria de saber se ela tem que tomar as injeções antes de engravidar, já iniciar o tratamento, já que Então, ela pensa em engravidar. se ela, na verdade, tem trombofilia, ela pode iniciar antes, não precisa tomar as injeções antes. Ela pode manter só, por exemplo, uma aspirina antes e o ácido fólico. A partir do momento que ela sabe que engravidou, é importantíssimo já entrar com as injeções, né? Porque senão a pessoa Entendido. fica tomando as injeções e não sabe quanto tempo leva para conseguir engravidar. Essas injeções não são tão baratas, né? Na rede privada elas são relativamente caras. E uma vez que ela está grávida, a gente preenche um formulário e ela consegue retirar essas injeções nos postos de saúde, né? Ótimo, doutor. Já consegue no SUS, né? Que seria Consegue uma no outra SUS. pergunta. Exato. Eu gostaria de agradecer as seguidoras aqui. Tem várias perguntas, doutor. Eu vou fazer uma pergunta aqui de uma seguidora que fez agora, a Renata. Ela pergunta se o MTHFR, qual a Isso. diferença entre heterozigoto e homozigoto? Heterozigoto é quando você tem um alelo que está alterado com a mutação. Então você tem uma chance de trombose menor do que o homozigoto. O homozigoto é quando você tem os dois alelos comprometidos. Significa que geneticamente a tua predisposição a desenvolver a trombose no homozigoto é maior do que no heterozigoto. Isso vale não só para o MTHFR, também serve para outras alterações de trombofilia, como o PAI1, que é que é um polimorfismo do 4G, 5G, também servem, o homozigoto sempre é o quadro mais grave. Ok, doutor. Doutor, além da medicação, quais outros cuidados que a gestante tem que ter nesse período da gestação? Além de tomar toda a medicação que o senhor falou. Ela tem que ter, que é importante, os cuidados básicos, uma alimentação saudável, a prática de exercício durante a gestação, que é importante. Lembrando que você ficar muito tempo sentada, deitada na gravidez não ajuda, porque a imobilização predispõe à formação de trombo. Então é importante que a paciente tenha alimentação boa, tenha uma vida saudável, pratique exercícios físicos típicos para a gravidez, próprios para a gravidez, seja de solo, seja aquática, seja pilates, seja yoga, desde que faça uma atividade, sempre a circulação funciona melhor e evita complicações maiores. Doutor, dentro da gestação, né, no período da gestação, a mãe ela tem predisposição a ter outras doenças, sendo uma mãe que tem trombofilia, né? Se ela tem essa predisposição. Tem. Então, na verdade, a trombofilia sabe-se hoje que ela vamos dizer assim, a origem da trombofilia está muito relacionada a outras patologias obstétricas. Entre elas, a pré-eclâmpsia, que é aquela pressão alta na gravidez, que sabe-se hoje que a pré-eclâmpsia é um ataque de anticorpos contra a mãe e contra o bebê, que ocorre, então é um problema imunológico, mas que tem a mesma linhagem em comum da trombofilia. E também a diabetes gestacional também parece que hoje vem sendo relacionado com a mesma linhagem da trombofilia. Então sabe-se que patologias frequentes obstétricas, que é a pré-eclâmpsia e a diabetes, também podem ter relação com trombofilia. Então pacientes com trombofilia têm mais predisposição a desenvolver a pré-eclâmpsia e a diabetes na gestação. Sim. Eu desenvolvi também, doutor, o hipotiroidismo na minha gestação. Tiroide também, isso. Tiroide também, né? A tiroide também. Mas eu tomei um remédio e foi tranquilo. Hoje eu tenho a minha bebê arco-íris, a Emily. Então o tratamento correu tudo bem, né, doutor? Com Até certeza. tem uma foto com você, mas o doutor Kleber.
Vou até enviar para o senhor depois, na hora do Obrigado, obrigado. nascimento da Emily. Hoje ela está com 2 anos e 9 meses. Que, Eu ba- agradeço que bacana, grandemente. parabéns. Doutor, tem a Laís também que fez a pergunta. A mutação MTHFR causa outras complicações além das obstétricas? É, na Além ver- do período da gestação? Não, na verdade não. Essa enzima em especial, esse gene, vamos dizer assim, esse gene especial, quando está alterado, altera uma enzima que quebra a homocisteína, mas na verdade esse gene especial ele é mais complicado na gestação. Por isso que os hematologistas, que eu volto a frisar, para eles isso não é considerado trombofilia. Mas para nós obstetras, durante a gestação, sim, trazem complicações. Doutor, e após o parto? Essa mãe continua tomando essa medicação? O que ela deve fazer? O ideal, se a paciente tem uma predisposição à trombofilia, é que ela use o anticoagulante no pós-parto, no puerpério. Porque mesmo no puerpério, o risco de trombose ainda se mantém. Então, o puerpério hoje é considerado o período até 40 dias pós-parto. Então, o ideal é que até 40 dias pós-parto, dependendo do quadro, da gravidade da trombofilia que ela tem, é que se use o anticoagulante até completar o puerpério, que seria 40 dias. Sim. A Cássia Arruda, ela perguntou, a proteína S baixa é trombofilia, doutor? A proteína S baixa predispõe à trombofilia. Então, aquilo que eu falei, faz parte dos exames de trombofilia. Proteína S, proteína C, esses todos, fator 5 de Leiden, todos esses que eu citei agora há pouco, né, protrombina, antitrombina 3, são fatores de trombofilia. Então, a proteína S baixa, sim, é considerado trombofilia. Mas eu queria destacar que a mais grave de todas, a que a gente tem que ter um cuidado maior, é a alteração da antitrombina 3. A antitrombina 3, quando está alterada, aumenta em 25 a 50 vezes o risco de trombose. Então, se a gestante já tem 4 a 6 vezes o risco aumentado, só pelo fato de estar grávida, se ela tem alteração da antitrombina, isso sobe para 25 até 50 vezes mais. Então, das trombofilias na gestação, a antitrombina 3 é considerada a mais grave. Doutor, com a sua experiência, vem ocorrendo um aumento de mulheres com trombofilia neste período, assim, desses últimos anos? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que a gente percebe hoje que talvez pela vida moderna, essa loucura que é o dia a dia, a alimentação, a gente tem percebido que tem se diagnosticado mais trombofilia na gravidez. Ainda não sabemos o porquê isso está ocorrendo, a gente acha que pode estar ligado à vida moderna que se leva hoje. Hoje, pouca gente usa meia elástica, por exemplo, né? Que é uma coisa que deveria ser usada, principalmente se a mulher quer engravidar, usar uma meia elástica de média compressão, ajuda a circulação, mas hoje a gente vê que muito pouca gente usa. Tá dia quente, me incomoda a meia. E isso faz com que a gente tenha notado uma incidência maior de trombofilia. Entendi, doutor. A Laís pergunta também, doutor, quem já tem diagnóstico PAI-1, MTHFR e não quer engravidar, ela mesmo assim tem que fazer o tratamento? Então, o PAI-1, na verdade, é um polimorfismo num gene cromossômico chamado 7q22.323, é uma parte do cromossomo, aonde você pode ter a adesão de chama guanosina, né, que é uma parte que se adere ao cromossomo, e isso faz com que a mulher tenha uma alteração na inibição eu vou falar os termos técnicos, mas é o plasmogênio. Então, e essa alteração do plasmogênio faz com que a mulher tenha uma tendência maior a formar fibrina na circulação. Então, o fator fibrinolítico, que é não formar fibrina, nessa alteração do PAI-1, ele está alterado. Então, ela forma fibrina na circulação com mais, vamos dizer assim, um risco maior de formação de fibrina.
Com isso, ela tem uma tendência à trombose, mesmo ela, pessoa física, maior. E não é só trombose que a gente tem que pensar que os infartos, doenças cardiovasculares, também podem estar associadas a esse quadro. Sim. Não é só tromboembolismo venoso, TVP, TEP, pulmonar, doenças cardiovasculares também. Então, eu acho que se a pessoa tem essa alteração, compensa ela manter pelo menos, se não for alérgico, uma aspirina diária como prevenção. Aspirina Prevent, que a gente usa para pacientes que tiveram infarto, problemas cardiovasculares, eu acho que vale a pena manter. Vamos responder umas perguntas aqui, doutor, ao vivo aqui, da Marla. Ela pergunta o seguinte: homocisteína baixa durante a gravidez, é arriscado ou apenas ela é alta? Então, a baixa não tem tanto problema. Quando a homocisteína está muito alta, é porque a gente sabe que ela não está sendo quebrada. Aí que entra a metileno tetrahidrofolato redutase, que a gente falou agora há pouco. Ela vai, a alteração nesse gene faz com que a homocisteína não seja quebrada. E o acúmulo da homocisteína vai contribuir com os fenômenos de trombose. E a Poliane pergunta aqui: gravidez tardia aumenta a predisposição para a trombofilia? Sim, sabemos que a idade da gestação, se ela faz atividade física ou não, se ela sofreu algum acidente e está imobilizada, isso sempre aumenta o risco para a trombofilia. Uma outra pergunta aqui que veio do Stories, né, de uma seguidora, a Félix, polimorfismo do pai heterozigoto 4G, 5G é trombofilia, doutor? Sim, é trombofilia, porém ele é de risco menor que o polimorfismo 4G, 4G, homozigoto. O 4G, 5G heterozigoto, ele é de risco menor. Significa que só um dos cromossomos foi alterado pela adesão da guanosina. Os demais não. Então ele tem um risco menor do que o homozigoto, mas sim, é considerado trombofilia. A Aline Peixe aqui está falando: tenho trombofilia e fui super bem acompanhada pelo Dr. Mário. Obrigado. Muita gente, viu, doutor, agradecendo, muitas mulheres. Um beijo na Aline, em todas que eu pude acompanhar, fico muito honrado. Inclusive num grupo que eu acompanhei também durante a época que eu descobri de trombofilia. Esses grupos são extremamente importantes para nos ajudar, assim, tanto emocionalmente, com pesquisas, enfim. E nesse grupo, uma moça também falou: eu estou no Paraná, mas eu fui bem tratada pelo Dr. Mário. E é muito legal ver como que o seu trabalho é reconhecido, doutor. Obrigado. Eu acho assim, quando a gente tem dedicação, sensibilidade, porque o maior de tudo é essa sensibilidade com a mulher quando ela chega abalada ou querendo engravidar, né, e não está conseguindo, está com alguma dificuldade, ou ela teve alguma perda gestacional, né, ou depois de nascido o bebê não resistiu por uma prematuridade, como foi o meu caso. E você ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado para essa mulher, isso faz toda a diferença, doutor, e dá para perceber que as falas das moças que passaram com você, das mulheres que passaram com você, são sempre as mesmas. Isso mostra que o senhor sempre tem realmente essa sensibilidade, viu? Muito grato. Obrigado. Quem quiser fazer mais alguma pergunta para o doutor Mário, pode fazer. Temos aqui Josiane, boa noite, tenho 26 anos, tenho SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Já tive uma embolia pulmonar, trombose venosa e uma perda gestacional de 7 meses. Isso tudo antes de descobrir a trombofilia. Isso é comum, né, doutor? Ocorre muito. As pessoas primeiro têm várias situações difíceis. Às vezes a mulher passa por uma situação difícil para depois descobrir que tem trombofilia, né? Então, como no caso dela, ela teve uma tromboembolismo pulmonar para depois ter percebido que ela era portadora de trombofilia. Porque muitas vezes ela, às vezes não está querendo engravidar, nada, e ela tem a trombofilia,
e ela desenvolve uma trombose, e aí que vai chamar a atenção que ela era trombofílica e não sabia, né? Então isso não Doutor, é muito frequente. Pode falar, Paula. ela continuou aqui a fala dela no outro, né, na outra. Faço uso de Marevan. Continuo? Posso engravidar? E quais riscos? Então, na verdade, ela usa o Marevan enquanto não está grávida. Na hora que ela engravida, o Marevan é substituído pela inoxiparina sódica. Mas ela Uhum. pode ficar usando por enquanto ela não está grávida. Na hora que ela souber que está grávida, mesmo que ela tenha tomado alguns e já estava grávida, não vai fazer mal. Mas aí a gente prefere substituir por segurança, como foi dito no início da live, pela inoxiparina sódica, que é muito mais segura na gestação. Lembrando que A os pergunta anticoagulantes orais, Marevan e outros, você tem que ficar controlando o tempo de coagulação, né? Que a gente chama de INR, né? E já o fato da inoxiparina sódica não precisa disso, por isso que ela é mais segura na gravidez. Entendi, doutor. A doutora Natália Linares, a gestante com trombofilia pode fazer a fisioterapia pélvica nesse momento de preparação ao parto? Pode, sem problema nenhum. Todas as manobras de parto, fisioterapia, não há contraindicação em pacientes trombofílicas, podem ser executadas sem problema. Tem até uma live, né, doutor, no seu Instagram com uma moça que falava sobre Isso, uma fisioterapia. fisioterapeuta, isso. Eu acabei vendo um pouco dessa live. A Marla diz: é tudo o que precisamos de médicos sensíveis à nossa situação. É verdade, com certeza. Deixa eu ver aqui. Graças ao Dr. Mário, eu descobri a trombofilia e hoje estou na minha segunda gestação. Bacana, Olha, parabéns. parabéns. Parabéns, muito gostoso. Sou eu que conversei com você no grupo, Paula. Ah, Lilian, verdade. É a Lilian. Eu não estava conseguindo me recordar aqui o nome. É tanta A Lília coisa, de a gente acaba... Curitiba, isso. É isso. Eu acabei de citá-la aqui. O doutor Mário é um anjo, ela falou. Vamos ver aqui. Meus médicos aqui na minha cidade. Opa, pera aqui. A Josiane disse que os médicos na cidade dela disseram para ela que seria um suicídio no meu caso. É a moça que fala do SAF, que aconteceu todas aquelas situações com ela. Então, mas isso é um erro, né, na verdade, porque pacientes que tiveram trombose, sim, podem engravidar, desde que usem anticoagulante. Então, esse discurso de que é um suicídio, que é risco enorme, na verdade está um pouco desatualizado, né? Sem fazer críticas a ninguém, pelo amor de Deus, longe disso. Sim. Mas, sim, essas mulheres podem engravidar e serem bem acompanhadas por um especialista, né? Eu acho que isso é importante. Doutor, a Marla tem mais uma pergunta. Qual é a frequência adequada de Doppler para acompanhamento da gestação? Estou com 16 semanas usando Clexane e aspirina. Então, na verdade, o Doppler ele começa a ser mais importante um pouco mais para frente na gestação, a partir de 20 semanas, é que a gente começa a lançar a mão do uso do Doppler. Antes disso, o Doppler dá alteração das artérias uterinas no início da gravidez e ele não é tão fidedigno. Então, o ultrassom obstétrico com Doppler ele deve ser utilizado um pouquinho mais para frente, mas sim, ele mostra para a gente a circulação uteroplacentária. Então, ele é uma ferramenta fundamental que seja utilizada durante a gestação. Lembrando que essas gestações com trombofilia são gestações de alto risco e às vezes requerem consultas mais precoces. Não ficar passando uma consulta por mês, às vezes. Dependendo do quadro, você tem que ver a paciente com mais frequência. Entendi, doutor. A Lidiane, ela pergunta aqui novamente, a gente conversou um pouco sobre exames necessários, doutor, mas como ela fez a pergunta, acho que ela chegou agora, ela pergunta quais são os exames que tem necessários de acompanhamento obstétrico na gravidez para quem tem MTHFR, heterozigoto. Tá, na verdade, os exames, uma vez que ela já sabe que tem alteração, aí o uso da inoxiparina durante a gestação, isso é importante.
e ela utiliza, né, a inoxaparina durante a gestação e faz um pré-natal com uma frequência maior, onde ela vai acompanhar o desenvolvimento do embrião, do nenê, o Doppler, tudo isso é importante. Doutor, nosso tempo está quase se esgotando, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Gostaria que você deixasse uma palavra para essas mães que perderam seus bebês, que estão arrasadas ou que possuem, né, tiveram alguma trombose, alguma dificuldade muito complexa, estão perdidas, desamparadas, né, e estão se vendo assim com medo de fazer um tratamento, achando que o tratamento ou não vai resolver, ou tem receio, ou tem medo. Que conselho você dá para essas mulheres que estão passando por isso, com esse medo por descobrirem, às vezes do nada, às vezes com uma perda, que tem trombofilia? Que elas não desistam, na verdade, porque o sonho de ter uma criança, ter um filho, eu acho que é importantíssimo. Que seja alimentado, que se mantenha e não se desiluda por ter tido uma perda. Muitas pacientes têm perdas, mas eu acho que é importante não desistir, né? E ter o carinho pela gestação, o amor pela criança, em busca de um tratamento, nos casos das trombofilias, mas que sim, é possível que a gente consiga chegar lá e a mãe consiga realizar seu desejo maior de ter um filho. E quando ela desiste no meio do caminho, muitas vezes isso acaba não ocorrendo, porque a própria mãe desistiu. Então eu sempre falo, nunca vira a página, né? Então, diante de um capítulo ruim, a gente tem que virar a página e continuar lendo o livro, porque de repente o próximo capítulo pode ser melhor. Foi justamente o que você falou para mim, doutor, e eu acreditei nas suas palavras. Eu deixei naquele consultório tantas malas de tristeza, de angústia, para poder descansar e ter alguém para me ajudar. Encontrei ali um amigo, uma pessoa que me acompanhou nos momentos, né, difíceis, de loucuras até, né, doutor, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, e você sempre tão acolhedor. E esse foi um momento muito especial para mim. Eu até falo no podcast que eu conto a minha situação da trombofilia, o meu milagre, como tudo aconteceu. E eu só tenho a agradecer por você ter dado essas palavras, ter ofertado esse seu coração enorme para me ajudar, para estar comigo naquele momento de tanta dor. E eu acredito que essas mulheres, elas podem sim encontrar um profissional com aconchego, com um olhar diferenciado para essas dores. Doutor, última então pergunta. Você Perfeito. tem alguma outra coisa aí dentro da sua experiência que você acha que eu não perguntei, que as meninas não perguntaram, e que é importante a gente sair dessa live sabendo? Faltou alguma coisa? Eu acho que nós abordamos de uma maneira sumária, lógico, sem grandes detalhes, mas eu acho que nós demos uma passada geral, desde os sintomas, exames, o tratamento, né, que é feito, e a importância de se ter esse olhar, como você falou, diferenciado, porque senão a gente é frequente ver, às vezes, uma mãe que chega, perdeu, e o médico às vezes não dá devida atenção. Então, os médicos também, eu acho que vale para toda a categoria da minha profissão, que tenham um olhar diferente realmente, que possam se preocupar, querer resolver o problema, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é esse o recado, eu acho que a gente falou bastante, abordou de uma maneira bem ampla o assunto. E agradecer, Paula, obrigado, e um sucesso aí do Mães em Cristo. Estou muito contente de saber que você criou um grupo aí maravilhoso e que está crescendo cada vez mais. Parabéns. E o que precisar, estarei sempre à disposição. Doutor, tem uma mãe aqui perguntando, eu não vou poder deixar.
ela diz se você está atendendo online. E era uma das perguntas também que eu estava em mente e acabei não fazendo. Você atende online? Ela é do Mato Grosso e está perguntando se você poderia Sim, ajudá-la. atendo. Lá no consultório a gente tem algumas ferramentas que é online, que é o Skype, o WhatsApp, da própria clínica. E sim, tem atendimento online, porque essa época de pandemia, a gente tem que estar preocupado, que nem todo mundo ou está longe ou evita sair devido à pandemia, e o atendimento online, nesse momento, ele é importante. Então, sim, fala para ela que sem problema, estamos à disposição. Que bom, doutor. Que bom que a gente possa, através da internet, né, da tecnologia, acessar profissionais que estariam tão distantes da gente e a gente não poderia. Eu vim para São Paulo, eu era de São Carlos, vim morar em São Paulo pelo destino e conheci a Joelma, que me indicou você. Mas tem muitas mães por aí que às vezes não teria esse prazer de poder estar passando com você. Então, meninas, entre em contato com o doutor. Eu vou estar deixando também as informações no Stories amanhã, tá bom? Perfeito. Doutor, muito obrigada. Imagina, não. Agradecida, Eu que agradeço o tá? convite, um beijo a todos que puderam participar, é um prazer estar podendo ajudar. Um abraço e obrigado mais uma vez. Tá, muito obrigada. Tchau, Tchau, doutor. tchau, tchau, tchau. Meninas, mães, tentantes, futuras mães, eu tenho uma palavra aqui também para finalizar. Gostaria de agradecer vocês por terem estado aqui nessa live com a gente, por ter proporcionado essa conversa que foi tão interessante, especial, esclarecedora. As meninas fizeram muitas perguntas pelo bloquinho do Stories. Eu tentei aqui fazer todas. E se caso você tenha ainda alguma outra pergunta, pode entrar em contato comigo pelo direct. E até mais, até numa próxima. Tchau!